Olá, seja bem-vindo. Está no ar a primeira edição do programa 4x4, um espaço independente que discute os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Nosso encontro será todo domingo a partir das 8h30 da noite. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe e estão aqui comigo Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel e Rodrigo Constantino. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, junte-se a nós. Seu apoio é muito importante e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E você também pode acompanhar o programa 4x4 nas nossas redes sociais, tá? Twitter, Instagram e Facebook. @programa 4x4, 4 em numeral e por, não tem nada de X não, é por extenso, POR. Deixa eu me sentar aqui então para a gente começar essa nossa conversa. Olha, esta primeira edição, ela tem um grande tema central, que aliás dá sentido a este programa, né? Liberdade. Sem liberdade não há nada, não há vida. E poucas vezes na história a gente viveu um momento de tantas ameaças à liberdade, ou liberdades, no plural, liberdade de ir e vir, para sair à rua, para ir à praia, liberdade para trabalhar, para dizer o que se pensa, liberdade para questionar. E os inimigos da liberdade, eles estão por toda parte, governantes, juízes, empresas de tecnologia, ou até um vizinho seu, alguém com quem você convive. E nós aqui do programa 4x4 entendemos muito bem o que é liberdade e a sua importância. É o apreço pela liberdade, principalmente, que nos une. E é em nome dela, a liberdade, que estaremos aqui todo domingo. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio. Vamos então começar a nossa conversa com o aniversariante do dia, Rodrigo Constantino. Parabéns para o Constantino, faz aniversário hoje, neste 4 de julho, né, data da independência da maior democracia do mundo, os Estados Unidos. Constantino, uma democracia que também está ameaçada, né? Exatamente, Lacombe. Boa noite a todos. É um presente para mim, um grande presente de aniversário, poder estar viabilizando aqui esse programa com 3 pessoas que eu tanto admiro, né? E nessa data tão simbólica, né? Que por acaso foi a data que eu nasci também, que era destino. Defender a América, né? Os Estados Unidos da América, que é um país nascido com base numa ideia. Seus pais fundadores entendiam mais do que ninguém à época, né? O que era liberdade, e por isso mesmo defenderam uma república, né? O legado que fez a América ser a nação que se tornou foi um legado que veio da junção de 3 grandes civilizações, a grega, a romana e a Inglaterra, a inglesa, né? Então, o apreço pelo direito natural, o foco no indivíduo, no império das leis, a igualdade de todos perante as leis. É óbvio que nada nasceu perfeito ali. Teve muita briga, teve derramamento de sangue, né? Teve uma guerra civil, mas as ideias já estavam contidas ali no berço da América, né? E isso é o que a diferencia de tantos outros países, que tinham uma postura muito mais de cima para baixo, coletivista, algum tipo de déspota esclarecido que ditava as regras do jogo. Não aqui nos Estados Unidos. Aqui o foco é no indivíduo, a descentralização de poder por meio do federalismo, os estados independentes, o poder limitado pela Constituição. Tudo isso está no nascimento da América. E como você já disse, Lacombe, tudo isso está ameaçado. Hoje em dia tem muitos inimigos desses valores liberais, desse princípio, que tem um nome feio, mas é tão belo, chamado princípio de subsidiariedade, né? O que pode ser feito pelos indivíduos, pela pequena vizinhança, deixa lá, o local, o poder local, em vez dessa coisa toda que a gente vê muito no Brasil, delegando tudo a Brasília, né? E isso aqui tem gente querendo, infelizmente, jogar no lixo. Tem gente cuspindo no legado do que fez a América. Então, vamos ter aí bons debates, vamos ter bons exemplos de como isso está ameaçado, mas fica aqui, primeiro, meu agradecimento a todos e, segundo, o meu apelo de que a liberdade vale a pena ser defendida sempre.
A gente aqui no 4x4 tem um representante na costa leste dos Estados Unidos e uma representante na costa oeste, Ana Paula Henkel. Ana, quando a gente imaginou, né, que veria os Estados Unidos com a sua democracia, com toda a sua liberdade, tudo isso ameaçado, Ana, que coisa, né? Boa noite, Lacombe. Um prazer estar aqui com vocês. Profissionais maravilhosos e que hoje eu tenho a honra de chamá-los de amigos também. Então, é uma honra muito grande estar num projeto tão importante, né? Dando voz aí a tantas pessoas que querem falar, que querem expor, que querem defender a liberdade, que acho que é o tema central desse primeiro programa, que não podia nascer um dia mais interessante do que um 4 de julho. Então, muito obrigada a você aí do outro lado, nos assistindo. Obrigada à nossa equipe também maravilhosa, que colocou meses aí para colocar, né, esse projeto aí para realmente nascer num 4 de julho, numa independência jornalística. Então, é muito significativa a data de hoje. Como o Constantino falou muito bem, Lacombe, e eu, infelizmente, moro num estado hoje muito democrata, né? A gente coloca as duas costas aí, a leste e a oeste, e o Constantino mora num lugar extremamente republicano, onde essa palavra liberdade tem um governador que está defendendo com unhas e dentes essa palavra, enquanto aqui na costa oeste, onde a Califórnia, que já foi berço aí de um governador, né, maravilhoso, Ronald Reagan, 2 mandatos como governador da Califórnia, o berço da liberdade de expressão, entretenimento, a arte, né, não, sem amarras, sem correntes. Hoje, infelizmente, é um dos estados aí que mais cerca a sua liberdade em várias esferas, viu, Lacombe? Dentro dessa pandemia, a gente viu, por exemplo, que o governador daqui foi um projeto de tiranete bizarro, a palavra é essa, não tem outra. Ficamos em lockdown aqui na Califórnia por mais de um ano, e aí você vê, a gente volta ao que o Constantino disse sobre a história americana. Mesmo num estado altamente democrata, que tem eleitores democratas ferrenhos, mesmo nesse estado, o governador daqui vai passar por um recall no dia 14 de setembro, agora o recall dele foi marcado essa semana, porque mesmo você sendo um democrata, a partir do momento que você começa a cercar e enforcar suas liberdades, aí, Lacombe, o americano não lembra se é democrata ou republicano. Ele é americano, ele é um revolucionário no bom sentido, né, que entrou numa revolução lá atrás, né, em 1776, exatamente para defender a liberdade. Então, a gente vai ter muito papo ainda sobre essa palavra, tem muita coisa em volta dessa palavra que precisa ser dito. Guilherme Fiuza, e o mais impressionante é que aqueles, né, que se dizem, né, os paladinos, os defensores da liberdade e da democracia, eles são os que mais atacam a liberdade, né? E quem defende verdadeiramente a liberdade, e aí não é um fenômeno dos Estados Unidos, nem do Brasil, é do mundo inteiro, aqueles que mais defendem a liberdade, né, são taxados de fascistas, né, de totalitários. É um fenômeno que a gente tem visto no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Fiuza. É verdade, Lacombe, estamos num grande paradoxo, né? Vocês, né, 3 craques, é uma honra estar aqui com vocês no 4x4, no 4 de julho. Feliz aniversário, Rodrigo Constantino. E eu acho que eu devo dizer e repetir e reafirmar, né, o que o Constantino e a Ana já disseram. Sim, a democracia está em risco, né? O emblema da democracia mundial são os Estados Unidos da América, né? Considerada justamente a maior democracia, e nós estamos neste projeto por conta de um problema que não é nem correlato, um problema que é o mesmo problema, né? Que está inserido neste momento de risco à democracia. E esse momento de risco à democracia, ele está se manifestando tragicamente também, e nós temos, né, Lacombe, aí, uma estrada já bem grande de jornalismo,
nas redações, jornalismo tradicional. E certamente você também nunca viu, eu nunca vi, o que está acontecendo nos veículos de comunicação, o que está acontecendo com a imprensa. Eu sempre me recusei a fazer críticas genéricas à imprensa, porque eu acho que a imprensa é o oxigênio da liberdade, né? Mas ela, infelizmente, não é mais, né? A gente está diante de um estado de perversão dessa imprensa na sua finalidade, né? Os grandes veículos, os grandes órgãos que a gente se acostumou a acompanhar, a gente se sentia bem informado, eu já falo como consumidor de informação, né? Bem informado ao acompanhar, né, determinados veículos aos quais a gente deve muito, e a gente foi vendo isso se desmanchar ao vivo, né, nos últimos anos e principalmente no último ano. Eu não teria nenhuma vontade de vender esse peixe, né? Estamos aqui numa brecha de liberdade contra o cerceamento, né? E nem me sinto numa brecha. A gente está trazendo um canal, mais um canal, né, de comunicação, mas a gente percebe, sim, que os canais tradicionais se desviaram para um determinado tipo de ativismo, que eu não vou dizer nem que seja político. Eu considero, pelo menos, um ativismo mercadológico, né? Se vendeu uma cartilha, isso virou uma diretriz de mercado, e dentro dessa diretriz, tragicamente, em venda de falsas virtudes superficiais, nós caímos no que a gente nunca poderia imaginar, que era a manipulação da informação, o cerceamento à livre circulação da informação, o carimbo, a transformação de assuntos em tabu, em assuntos proibidos por parte de veículos tradicionais de mídia. E eu quero dizer que isso aqui não é um manifesto contra a mídia, ao contrário, né? Eu quero e acredito que ela vá se recuperar desse período realmente macabro, né? Agora, eu encerro esse primeiro comentário dizendo que este declínio cultural, né? Porque se a gente está falando que as principais fontes de informação estão envenenadas, e estão, infelizmente, eu estou generalizando, mas é porque é a maioria dos veículos, tá? Então, vamos deixar assim. Eu posso depreender tranquilamente, na verdade não estou nada tranquilo, que este lockdown mental, né, imposto pelos veículos de mídia, eles já fizeram algumas vítimas importantes. E uma delas foi, na minha opinião, e aí queria ouvir a Ana, o Constantino sobre isso, as eleições dos Estados Unidos da América, as eleições de 2020, eleições suspeitas, cercadas, atropeladas, é tabu, e neste programa não será tabu falar de fraudes na eleição americana, nós vamos falar, e eu acho que aí realmente a gente está na encruzilhada, né? Não é que tem um perigo iminente, o perigo já é manifesto, já é consistente, e tem essa primeira grande vítima, na minha opinião, que é a votação, a eleição presidencial nos Estados Unidos da América. Essa eleição foi realmente nebulosa demais, né, para ser delicado, né, para usar uma expressão bem delicada. Eu me lembro bem da Ana contando que ela própria, para votar, não precisou apresentar nenhum documento, né, Ana? Então você pode aí reunir tudo que você tem de história, né, tudo que indica que houve alguma coisa, no mínimo estranha, nessa eleição presidencial americana, né, Ana? Muito estranha, né, Lacombe? E o pior não é isso. O pior é que, dentre esses indícios aí, que não foram poucos e ainda estão, né, as ramificações dessa eleição nebulosa, elas ainda estão aí acontecendo no Arizona, na Geórgia, na Pensilvânia. Aqui no Arizona, por exemplo,
o Partido Democrata contratou 100 advogados para que entrassem com várias liminares para parar exatamente a auditoria das máquinas do Arizona, né? Por quê? Por que isso? As coisas continuam acontecendo, e aí vem aquilo que o Constantino tocou no começo, a maravilha do federalismo americano, que fez o quê? Desde novembro de 2020, após essa eleição aí, no mínimo estranha, né, para não falar outras palavras, vários estados já passaram suas legislações estaduais com uma rede ampla de proteção nas eleições. E aí o que acontece? Em estados da Geórgia, por exemplo, passou dentro do seu pacote eleitoral, de proteção eleitoral, eles passaram que agora você precisa, que coisa, né, Lacombe, de uma identidade, de um documento de identidade para provar quem você é, para você poder votar. E, obviamente, os democratas entraram na ladainha que hoje é moda, né? Racista, fascista, nazista. Então, agora, eles chamam essa medida que o estado da Geórgia passou, por exemplo, como uma medida racista, dizendo aí que nas comunidades negras, nas comunidades mais pobres, as pessoas não conseguem tirar um documento de identidade. O que é uma falácia, porque todo mundo tem identidade. Aqui nos Estados Unidos, você não compra bebida alcoólica sem apresentar uma identidade. Para você fazer qualquer locomoção de voo, de trem, enfim. Então, é uma falácia. Agora, para você ver, Lacombe, que as eleições, elas não... Quando as pessoas falam, o Constantino pode até falar melhor também o que aconteceu na Flórida, mas quando as pessoas no Brasil tocam nesse assunto, houve fraude na eleição americana, não houve uma fraude em massa, o país todo houve essa fraude gigantesca. Os indícios apontam que nas cidades grandes, que são controladas administradas pelos democratas, como Filadélfia, Califórnia, Atlanta, esses esquemas, o que tudo aponta é que esses esquemas eles foram pontuais em algumas cidades que fariam a diferença. Agora, essa semana, Lacombe, olha o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Aqui existe uma organização fiscalizadora eleitoral sem fins lucrativos e totalmente apartidária, que se chama Integridade Eleitoral da Califórnia, em português. E essa semana, agora que passou, eles mandaram uma carta para a secretária de Estado da Califórnia, a Shirley Weber, com as seguintes perguntas, Lacombe, vou jogar aí para o Fiuza e para o Constantino comentarem. 4 perguntas que essa instituição jogou. Por que há quase 124 mil votos a mais contados na eleição de novembro de 2020 na Califórnia do que eleitores registrados na mesma eleição? Segunda pergunta da instituição. Por que mais de 7.700 eleitores têm 2 votos, votaram 2 vezes na eleição de 3 de novembro? Terceira pergunta, por que a Califórnia tem 1.800.000 eleitores registrados a mais do que cidadãos elegíveis para votar e por que esse excesso aumentou 72% exatamente no ciclo eleitoral de 2020? E a última pergunta desse relatório, por que os sistemas de registro online do DMV é como se fosse o Detran, por que esses registros na Califórnia mudaram o local de nascimento de 33 mil eleitores estrangeiros para Califórnia ou Estados Unidos, potencialmente aí, Lacombe, mascarando não cidadãos registrados ilegalmente para votar? Ou seja, é uma carta oficial de uma organização fiscalizadora sem fins lucrativos, apartidária, que está questionando a integridade aqui dentro da Califórnia. Só para finalizar, Lacombe, lembrando que agora em Nova York, alguma fraude pode ter acontecido dentro das primárias democratas, acharam 135 mil votos a mais ou a menos para o candidato a prefeito em Nova York,
Para você ver que as eleições de 2020, elas têm muito mais perguntas do que respostas. Pois é, Constantino, e mesmo diante disso tudo, né, se a gente fala em suspeita de fraude, vão dizer, você é adepto de teoria da conspiração, vão tentar nos impedir de questionar. Essa que é a questão toda, a Fiuza sempre fala disso. Estão tentando nos impedir de questionar, ninguém pode perguntar mais nada, ninguém pode ter dúvida, ninguém pode ser desconfiado e curioso, que aliás são características fundamentais de um jornalista. Exatamente, Lacombe, você pegou exatamente de onde eu queria pegar. E nosso público, nossa audiência vai perceber que esse é o fio condutor de vários outros temas, né? O Fiuza tocou no ponto central aqui. Nós não podemos mais questionar. Se a gente falar esses números, esses dados levantados pela instituição apartidária na Califórnia, né? No Brasil vai ser recebido com um risinho de deboche pela imensa maioria dos, entre aspas, jornalistas. Isso é a morte de um jornalismo sério. Né, porque nos Estados Unidos, sim, tem muita suspeita, o que é diferente do Trump e da sua equipe terem conseguido provar fraudes suficientes a ponto de virar o resultado. Foi parar na Suprema Corte. Assim como a Suprema Corte, essa semana, ela teve que, na mesma linha que a Ana Paula citou a Geórgia, Arizona está fazendo mudanças nesse sentido e, de democrata está alegando que é racismo exigir uma identidade. Quer dizer, é um absurdo isso. E está sendo discutido e a Suprema Corte está indo exatamente na linha de que isso é uma decisão do Estado e não fere nenhum tipo de aspecto constitucional. Veja, tem um nome que eu vou mencionar agora que eu tenho quase certeza que 9 ou 10 em cada 10 brasileiros nunca ouviram falar. E isso mostra o problema do jornalismo. Chama-se Mark Elia. Mark Elia é um advogado democrata muito influente e foi ele que convenceu o sistema, por conta da pandemia, usando isso como pretexto, que era para liberar geral a história do voto por correio. Votar por correio sempre foi uma exceção. Na Alemanha, né, é uma coisa que é proibida. Você nos Estados Unidos tem muita gente viajando, tem militares, tem gente que mora fora. Você permite o voto por correio tradicionalmente para exceções, para casos peculiares. Nós tivemos dezenas de milhões de votos por correio. É óbvio que isso abriu um precedente para fraude num país que a gente está vendo agora, está debatendo ter que mostrar a identidade na hora de votar. Imagina isso por correio. Gente passando nas casas para coletar os votos dos outros. Né? Vamos pensar numa coisa muito simples, né? Antes de dizer se há ou não a questão da fraude. Se a gente aceitar que foi tudo feito com a maior lisura do mundo, nós temos que engolir o fato, né, de que o Joe Biden, um senador de 50 anos de Senado apagado, o Joe Biden é o presidente mais popular da história da América. Né? É uma coisa muito estranha. Então, de novo, isso está sendo debatido aqui. Há um consenso dentro, pelo menos da direita, né, de que se não é fácil provar a fraude, no mínimo, o que se pode falar é que claramente foi uma eleição rigged, para usar a expressão americana, ou seja, manipulada, e aí começa com o trabalho da imprensa, das redes sociais que estão proibindo esse questionamento. Assim como estão fazendo isso no aspecto da ciência, entre aspas, que a gente vai debater à frente, né, estão proibindo falar ou perguntar se houve ou não fraude. Então, há uma tentativa de asfixia do questionamento, que é o papel do jornalista. E tem que aceitar, então, que o Trump é um maluco, que qualquer um que acha que isso foi suspeito é um teórico da conspiração e que Biden é, portanto, com dezenas de milhões de votos por correio sem identidade, o presidente mais popular da história da América. Então, tem muitas coisas esquisitas e, que isso sirva de lição, porque o que acontece aqui nos Estados Unidos, a Ana também percebe muito bem isso, normalmente com um certo atraso, com um certo lag, acaba se reproduzindo com uma enorme coincidência no Brasil. Fiuza quer fazer mais um comentário sobre a questão americana, antes de eu puxar o olhar aí mais para, como disse o Constantino, a nossa eleição aqui no Brasil? Realmente a gente tem que passar para o Brasil, porque na verdade a gente já passou, né? Que o nosso espectador entenda. Tudo que nós estamos falando é uma crise da democracia mundial. Né? Isso não é mais uma teoria, isso é constatável. Esse tipo de cerceamento, por exemplo, né, que o Constantino estava se referindo, é fato. Nós estamos trazendo aqui, isso que a Ana acabou de ler, dados sobre incongruências no processo eleitoral na Califórnia, vergonhosos, grosseiros. Isso aí, se você posta em rede social, não sei como é que está agora, mas no momento em que isso estava em disputa, isso era cancelado, isso era suprimido.
Isso é um tipo de censura atroz. A gente não tem nenhuma vontade de ser aqui missionário da liberdade, não sei o que, a gente não acha graça nisso. A gente está vendo que há um cerco. E um cerco insidioso, um cerco docinho, né, com esses véus, com esses vernizes de bondade, que é pior ainda, né, melhor o tirano manifesto, né, não existe mais, os tiranos são todos fofos hoje em dia. Então, só para voltar um pouquinho à questão do contexto nos Estados Unidos da América, né, e a gente vai passar para o Brasil e vai passar também para o resto deste problemão que nós estamos vivendo aí. Nós vimos, um pouco antes do processo eleitoral norte-americano, presidencial, uma frase que é uma frase emblemática, proferida pela atriz Jane Fonda, né? A Jane Fonda disse o seguinte: a Covid é um presente de Deus. A Jane Fonda falou isso. E ela disse, é um presente de Deus para a esquerda, né? E aí eu faço aqui a distinção que eu tenho procurado fazer. Qual é a grande defesa de uma pessoa como a Jane Fonda, não como atriz, como artista que ela é, etc., mas o papel que ela passou a jogar, como muitos outros, supostamente político, né? O grande escudo dessas pessoas, né, o grande salvo-conduto delas é justamente essa palavrinha esquerda. Porque o mercado a quem ela se dirige e que a sustenta, compra e vende este ativo aí como um sinal de preocupação com o outro, de altruísmo, né? Ali meio misturado com socialismo, etc., mas não precisa nem chegar lá. Essa esquerda que ela está dizendo são os bonzinhos, são aqueles que dividem as coisas, são aqueles que têm compaixão, são aqueles que têm sensibilidade contra uma direita que é bruta, que é individualista e tal. Então, eu sempre digo, os meus colegas já sabem, eu quero quebrar esse véu, porque ele é uma forma de defesa desta hipocrisia. Então, uma pessoa que afirma o que a Jane Fonda afirmou é uma cínica, né? E ela tem que ser chamada de cínica, pelo menos nesse aspecto aí. E eu queria dizer o seguinte, a fantasia, a construção, que tragicamente a gente está vendo, como eu mencionei no comentário anterior, a outrora grande imprensa reproduzindo como um conto de fadas vagabundo, como uma historinha idiota, e que infelizmente tem se expandido bastante, essa historinha de que o Trump era o cara malvado da direita, não sei o quê, o xenófobo, etc., 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 e que ela e aqueles que torceram pela Covid como um presente de Deus, né, dito por ela, queriam bagunçar o coreto. Por que eles queriam bagunçar o coreto? Né? Por que eles queriam transformar a eleição norte-americana na casa da mãe Joana? Porque eles sabiam que aquele que eles alegoricamente tentavam colocar como homem mau, como representante do mal, exatamente dessa maneira simplória e infantilóide, mas que é comprada, aquele estava fazendo uma gestão, e como eu já fiz aqui a ressalva de que não me interessa essa dicotomia, eu não vou dizer que era uma gestão de direita bem-sucedida. Era uma gestão bem-sucedida. Por que é uma gestão bem-sucedida? Porque tinha liberdade, porque tinha afluência dos menos favorecidos, indicadores macroeconômicos em ascensão, uma sociedade, como víamos nas pesquisas, uma sociedade relativamente satisfeita com aquela administração. Então, só com um presente de Deus, entre muitas aspas, se poderia bagunçar essa suposta vontade da maioria, né, que já tinha sido consagrada anteriormente. Então, não se trata, evidentemente, de uma batalha de progressista contra não sei o quê, se trata de uma batalha de cínicos contra aqueles que estavam, a gente pode dizer, defendendo a liberdade. E isso é um fenômeno mundial. No Brasil, a luta também é essa, né, fazendo a passagem. A luta também é essa. Também precede Bolsonaro.
né, essa questão no Brasil. Depois do impeachment da Dilma Rousseff, já havia um ambiente de desintoxicação das instituições, ou seja, de liberdade para a riqueza não ser sangrada e engolida pelo Estado, que supostamente é da esquerda, Robin Hood, não sei o que, mas que é para abastecer um clube. Então, o Brasil já tinha essa luta anteriormente, houve uma tentativa de virada de mesa no Brasil, antes da ascensão de Bolsonaro, depois do impeachment. Então, estas garras, né, parasitárias já estavam colocadas. Esse problema precede o governo Bolsonaro e, evidentemente, se acirrou, e aí eu acho que a gente pode passar para o drama que a gente vive agora, que a gente tem eleição no ano que vem. Pois é, as eleições... Diga, Constantino. Não, o Fiuza se refere ao aspecto do Temer com o Janot, né? Só para deixar claro que eu entendi direito. É isso aí. Então, sobre eleições aqui no Brasil no ano que vem, provavelmente as eleições mais importantes da história do país. Eu acho difícil a gente pensar em outra eleição que fosse tão determinante para o nosso futuro, né? A gente pode, infelizmente, dar um passo gigantesco atrás, né? Um retrocesso inacreditável, andar contra o curso da história, contra o que deu certo, o que dá certo no mundo inteiro. Então, vamos falar de voto auditável, né? O deputado Felipe Barros apresentou nesta semana um parecer favorável à PEC do voto impresso em sessão da Comissão Especial da Câmara, criada para analisar esse projeto, né? O voto impresso auditável tem inimigos poderosos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atuou nos bastidores para organizar um encontro de líderes partidários contra nada além disso, mais transparência nas eleições. Vou começar então pelo Constantino. Constantino, eu tenho aquela expressão chiliquito, mistura de chilique com faniquito. A gente já viu o presidente do TSE, ministro Barroso, Alexandre de Moraes, todo mundo se unindo contra nada além de mais transparência, né? Estão falando de liberdade, mais democracia, que é o voto auditável. Só Brasil, Bangladesh e Butão, no mundo inteiro, tem voto eletrônico sem a possibilidade de auditar uma eleição. Vamos lá. BBB. Pois BBB. Olha só, a postura do TSE, do ministro Barroso, agora do Alexandre de Moraes, aí, que teria se articulado com partidos, ela por si só já joga mais lenha nessa fogueira da desconfiança, que é legítima, né? Porque só o Brasil e poucos países adotam isso e países com muito mais capacidade tecnológica rejeitam. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha. Ninguém pode achar que a nossa urna tem a mesma idade aí do Walkman, sei lá o quê. Aliás, o relator Felipe de Barros fez um relatório muito bem feito, mais de 100 páginas, e mostrou os equipamentos que foram criados à época da nossa urna, né? Aquele telefone, primeiro celular, tijolão e por aí vai, disquete, que a garotada nem sabe mais o que é, né? Vai achar que é um pendrive esquisito. Então, olha só, 25 anos atrás, né, o Brasil tinha essa urna. Os Estados Unidos não adotam o mesmo sistema por falta de capacidade, e o Barroso vai falar em inglês e em espanhol, que é o melhor sistema do mundo, como ele tem dito, basicamente repetindo la garantia soy yo, não dá para levar a sério, né? Então nós estamos falando aqui de uma questão de confiança, e democracia precisa de confiança. Por si só, Lacombe, isso já é grave. Se 1/3 mais ou menos da população desconfia, tem que mudar, tem que apresentar alguma solução, porque senão a democracia está morrendo, né? E em vez de fazer isso e atender essa demanda, eles ficam repetindo de forma insistente e muito pouco transparente, que é confiável e ponto final. A deputada Bia Kicis, que é autora também do projeto, ela saiu da reunião com a turma do TSE convencida de que o voto é tão sigiloso no Brasil que é sigiloso até para o eleitor, né? Você não tem a garantia de quem recebeu o seu voto, de fato, foi computado para ele. E isso está no cerne do problema aqui que estamos debatendo. O voto não seria cédula, não seria um voto impresso. Tem muita gente fazendo desinformação nesse sentido para enganar, né? Ele cairia numa urna, mas você pode ter auditoria depois, ou seja, verificar depois do ponto de vista manual, né? E você pode olhar também visualmente ali que o número que apareceu na sua tela e a imagem corresponde a quem realmente recebeu. Então, nós estamos lidando aqui com uma coisa muito estranha, que é essa postura. E veja, estão criando uma narrativa, aliás, essa é outra palavra, né, da moda e que seria a antítese do nosso tema central da liberdade, são as narrativas, né?
E nós estamos com uma narrativa agora de que isso é uma tentativa de golpe bolsonarista. Veja, primeiro, Bolsonaro venceu, assim como a deputada Bia Kicis venceu, foi eleita, e eles defendem isso há anos, não é agora para a eleição do ano que vem. Segundo, isso é uma bandeira do PDT, do Ciro Gomes, o João Amoedo, do Partido Novo, defendia. Quem está mudando são eles agora com essa narrativa, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está na mesma página, né? O PSDB tentou fazer uma auditoria com especialistas em 2014, que teve um resultado esquisito, parou o sistema, depois voltou, a Dilma estava na frente, e eles não conseguiram. A conclusão dita pelo seu líder à época, deputado Carlos Sampaio, é de que não dava para auditar, não dava. Então, eles também, tucanos, eram favoráveis a essas mudanças. E agora, de repente, está todo mundo se articulando, chamando isso de alguma paranoia ou narrativa golpista do bolsonarismo para vetar, para bloquear maior transparência ao sistema. Eles, agindo dessa forma, estão apenas conseguindo que todo mundo fique ainda mais cabreiro em relação ao que está acontecendo nos bastidores. Ana, e o voto auditável já foi um clamor de partidos de esquerda também aqui no Brasil, né? Muitos mudaram de ideia. O próprio Ciro Gomes, né? O próprio Ciro Gomes empurrava, né, essa pauta aí, e agora tudo se mistura em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E eu falo sempre, essa pauta não é do presidente Jair Bolsonaro, essa pauta é do povo brasileiro. O Constantino colocou muito bem, parece que nós aqui nos Estados Unidos, nós estamos 2 anos à frente do cenário político, né? A gente sempre tem que fazer o disclaimer que não estamos comparando Bolsonaro com Donald Trump, mas o cenário pré-eleitoral, o cenário pós-eleitoral, a gente vê que é muito parecido, tanto na eleição de 2016 aqui com o Trump, como na eleição de 2018 no Brasil com Bolsonaro. Então, a gente vê que o cenário é muito parecido, as falácias, as mentiras, as narrativas, a forçação de barra dessa imprensa militante hoje, que o Fiuza coloca muito bem, né, que infelizmente se perdeu aí com tantos pompons de torcida na mão, estão completamente perdidos, né, os pompons fecham ali, bloqueiam a visão, não conseguem enxergar mais nada, é uma imprensa opinativa apenas, não é mais factual. Obviamente que existem jornalistas, aqui nós vamos sempre dar a nossa opinião, mas também a nossa opinião embasada nos fatos, né? Os fatos, eles são únicos, eles não têm lado, não têm ideologia, eles são o que são. E, infelizmente, essa imprensa de pompom na mão hoje está embaçando tudo, mas as pessoas estão ligadas, Lacombe, e eu acho que essa pauta, ela sai da esfera do presidente. Uma coisa que é importante a gente sempre esclarecer para quem nos assiste no Brasil sempre aqui nos Estados Unidos, esse federalismo, essa autonomia que a gente fala dos estados, ela também existe nas eleições. Então, não tem como a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, porque tem estados que usam as urnas eletrônicas, como aqui na Califórnia, tem estados que usam a cédula de papel, então cada estado decide como vai ser a sua eleição, não tem como a gente comparar. O que nós presenciamos é que houve indícios de fraude tanto nas urnas eletrônicas quanto na votação ali de cédula, por causa exatamente do presente de Deus, que a Jane Fonda disse, né, a pandemia, a Covid-19, que aí favoreceu exatamente o voto pelo correio. Agora, uma coisa importante que a gente tem que colocar na nossa pauta no Brasil também, Lacombe, que nós vivemos aqui, o Constantino vai lembrar disso, a gente tem que continuar martelando nessa pauta do voto auditável, sem deixar que eles empurrem a falácia de estamos retrocedendo para o voto na cédula. A gente precisa dizer, não é, a gente quer mais uma camada de transparência e de proteção. Continua a urna eletrônica, mas nós queremos mais uma camada de proteção. Mas não apenas isso, viu, Lacombe? Precisa também da contagem sob escrutínio público, porque aqui nos Estados Unidos, nós vimos na Pensilvânia, por exemplo, onde os grandes centros de contagem, os democratas e republicanos autorizados, os oficiais que podiam ir lá acompanhar a contagem,
Os republicanos foram proibidos de entrar em alguns centros, e não apenas isso, colocaram tapumes nas janelas de vidro para que nada pudesse ser acompanhado do lado de fora. Então, a gente tem que também pedir não apenas o voto auditável, mas também sob escrutínio público. Precisamos ter os oficiais, os olheiros do povo dentro, registrados dentro, ajudando nessa contagem também. Para finalizar, Lacombe, eu recomendo todo mundo a ler esse relatório do deputado Felipe Barros. Ali é um relatório extremamente detalhado sobre as urnas eletrônicas, tem todos os pontos, todos os argumentos, inclusive a opinião de 27 especialistas técnicos em urnas eletrônicas, e eles são unânimes em falar que o nosso sistema não é 100% seguro, as urnas não são invioláveis. Fiuza, mais um gancho nisso que a Ana disse, só para pegar um gancho rapidinho. A questão de o escrutínio público é fundamental, porque eu lembro da frase do Stalin, né? Que a Jandira Fegali andou enaltecendo esses dias, mas o Stalin dizia: não me importo muito com quem vota, não, me importo com quem conta o voto. Isso é que é importante. Pois é, Fiuza, esse é um debate também que tentam, né, barrar esse debate sobre o voto auditável, né? Por que tanta ojeriza ou tanta revolta, né, contra a possibilidade de ter votos auditáveis? A gente viu, né, Lacombe, os ministros da Suprema Corte saindo em campanha, uma campanha desvairada contra esse aprimoramento do sistema eleitoral. Se isso não é suspeito, não sei mais o que seja, né? Estão em campanha, se reunindo com políticos, com líderes partidários de oposição, né? Agora, eu quero dizer ao nosso espectador do 4x4 o seguinte: companheiro, companheira, a democracia está indo para o brejo. O que aconteceu nos Estados Unidos da América é muito claro, está na cara. Bagunçaram e quebraram uma representação democrática, com todas as indicações de fraude eleitoral. Isso não posso dar essa sentença, mas os indícios são transbordantes e não foram avaliados devidamente, né? Não foram a termo na apreciação da justiça norte-americana. Então, eu devolveria para você, Lacombe, te fazendo duas perguntas, né? Bom, pensar aqui na Suprema Corte, né? A Suprema Corte reabilitou eleitoralmente o maior criminoso, o criminoso mais importante e mais nocivo da história do país, que é o Luiz Inácio da Silva, né? Que depenou o país num assalto proverbial demonstrado pela Operação Lava Jato, condenado a mais de 20 anos de corrupção, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de prisão. Ele foi solto por esse mesmo STF num casuísmo, né? A manobra para reabilitar politicamente o Lula é tosca, meus amigos. Essa manobra é tosca. É uma coreografia. É você alegar algo que o próprio judiciário brasileiro já tinha reconhecido as competências das instâncias julgadoras no processo do Lula. Veio aquele relatório do Fachin, o plenário aprovou e ele foi reabilitado no passe de mágica, né? Então, este mesmo país, né, que está tratando com trivialidade, eu posso dizer, né, o ladrão, maior ladrão, né, da nação, como um candidato, e muitos esclarecidos e educadinhos né, intelectuais, tratando isso como se fosse uma saída democrática, né? Esse mesmo país, aí na conjunção que nós estamos aqui também observando, de mídia, etc., ele ignorou uma manifestação que talvez tenha sido como fato isolado, o que mais me impressionou na minha carreira. No dia 1º de maio de 2021, o Brasil foi para a rua, aos milhões de pessoas.
defendendo a liberdade, principalmente, contra os tiranetes, contra as medidas supostamente de segurança sanitária, e, em parte, evidentemente, apoiando o presidente da República, ou porque são eleitores do presidente, ou porque reconhecem, identificam no presidente aquele que está afirmando, defendendo esse tipo de liberdade. Pois bem, isso não saiu no jornal, companheiro. Uma manifestação de milhões de pessoas num 1º de maio histórico, no país inteiro. A imprensa ignorou esse negócio. Vocês têm alguma dúvida de que a democracia está indo para o brejo, ou pelo menos tem gente querendo levá-la para o brejo? Então, eu queria fazer essa pergunta para você, Lacombe. Você compraria um carro usado de uma corte que presidirá, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral é praticamente uma derivação, né, do STF, o presidente é ministro do STF, você compraria um carro usado desta corte, deste árbitro do processo eleitoral, que reabilitou o maior ladrão do país? Não compraria de nenhum dos 11 juízes da Suprema Corte, de maneira nenhuma, e muito menos do Lula. Daí eu queria fazer um comentário rápido, porque aqui eu sou mais um passador de bola, né? Essa faxina geral que o STF faz na ficha criminal do Lula, ela não vai tornar o Lula uma pessoa honesta absolutamente, né? As pessoas que querem acreditar nisso, de alguma forma, né, elas, vai lá, elas não ouvem, não veem, não pensam. Mas o Lula não vai se tornar uma pessoa honesta, a mais honesta do mundo, como ele próprio se intitula, e não vai o tornar competente, porque basta olhar o que ele tem defendido, né? Romper teto de gasto, né? Imprimir dinheiro, mais Estado, e fala bem do Partido Comunista Chinês, esse brutal Partido Comunista Chinês, né? Porque lá o governo tem poder e as pessoas obedecem. Então, estejam muito atentos a isso, é algo inacreditável. Gente, eu estou aqui de olho no cronômetro, né? Programa de estreia, essa administração do tempo eu vou ganhar, né, a partir das edições que a gente vai fazer aí ao longo desses domingos todos que virão. Então eu estou aqui olhando, a gente já gastou um bocado de tempo nesses primeiros subtemas dentro desse grande tema da gente, que é a liberdade. Mas a gente vai falar um pouquinho então de outro debate que tentam interditar, que é a questão das vacinas, né? Experimente questionar aí a eficácia, a segurança, dizer que lá em Serrana, por exemplo, a vacina resolveu todo o problema. Mas espera aí, no ano passado, agosto de 2020, Serrana tinha 16 óbitos no mês de agosto por Covid. Foi a 0 em novembro sem vacina. Depois da vacinação em massa nesse município aqui do estado de São Paulo, o que você teve? Você teve mais gente internada vacinada com Covid do que gente sem vacina, sem ter tomado a vacina. Então esse é um debate, né, que a gente também está sendo proibido de ter, né? E há pessoas que, mesmo vacinadas, morreram. Há pessoas que tiveram reações graves. A gente separou 2 vídeos, né? Vamos dar uma olhadinha no primeiro vídeo do Eric Clapton, que é, acho que talvez o maior guitarrista do mundo, e teve uma reação adversa à vacina inacreditável e que o atingiu diretamente como guitarrista, porque ele perdeu os movimentos nas mãos, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo do Eric Clapton, depois a gente comenta aqui. When it came to the beginning of this year, the Barrington guys were talking about the vaccine as being the deal breaker, and I thought, okay. And I went and had the jab. Within several hours, I was shaking like a leaf, and I went to bed early, and I couldn't get warm, and I thought, am I running a fever? I was boiling hot and sweating, and then I was cold. I was out for the count for about a week. I then started to find out more. And it was about that time that I ran into somebody and he told me about a channel where I could find lots of information and a lot of support. And so I logged on to that. There's a chap called Robin Minotti who runs a channel, and it's for anybody that's concerned or is looking for, in my case, looking for support. For me, I'd felt so alone up until that point. I really couldn't talk to my family and my kids. My teenagers it seemed like they'd been brainwashed. And I could feel that everywhere. I could feel alienation because I held a different view. So I was trying to keep my mouth shut, but I was following the channel avidly. And bit by bit, I realized that I
I probably shouldn't have had the first jab, but then I was offered the second. And I thought, well, what's the point in, stopping now? So I went and had the second and then it got really bad. When you know that nothing will work, there's no medication you can take that will help, is very, very frightening. And the worst thing is you don't know when it's going to wear off or when it's going to go away. So that was what frightened me the most, medically, health-wise. I mean, to touch the guitar, to play the guitar is not fun, and it's something I do, then when I put it down, it's there until I go to bed, and I take sleeping pills because I can't sleep because of the pain, and that's not. Pelo Constantino, vão nos chamar de anti-vacina, né? Tenho certeza disso. Só dizer que eu não sou contra a vacina, as vacinas são fundamentais, né, para a humanidade, mas a gente tem o direito de ficar atento e olhar, peraí, essa vacina foi feita a toque de caixa, né? A da cachumba, que foi a mais rápida desenvolvida no mundo, demorou 4 anos. Então, quais serão os efeitos adversos? No caso do Eric Clapton foi imediato, mas e os efeitos adversos no médio prazo, no longo prazo, Constantino? A gente tem o direito a ter essas dúvidas. Exato, Lacombe. Esse é o ponto central aqui, né? Eu tomei a vacina da Pfizer, não tenho problema em assumir isso, e acho quase cômico, né, a reação de muitos detratores no Brasil que politizaram tanto a pandemia, né, que não conseguem mais raciocinar. Então, criaram o futebol clube, né, o time. Você é do time da cloroquina ou do time da vacina? Não existe nada disso. Existe o tratamento imediato possível, né, que vai sendo aprimorado ao longo da pandemia, porque é uma virose nova, né, e que já foi bastante aprimorado, mas o debate está interditado, porque, de novo, ficam repetindo uma falácia do ponto de vista científico, né? O tratamento é cientificamente comprovada a sua ineficácia. Isso é falso, né? E, do outro lado, tem o Vacina Futebol Clube, né? Como se fosse uma coisa anti-Bolsonaro. E é ridículo isso. Até porque o Brasil é o 4º país que mais vacinou no mundo. E o Ministério da Saúde é o grande responsável por isso, pelas compras e distribuição. Mas o ponto não é esse. O ponto é exatamente isso que você trouxe, né? Quando as pessoas levantavam dúvidas sobre essas vacinas, por que feitas às pressas, né, acima de tudo, aí virava um espantalho, que é a tática típica do debate de quem não quer debater, bater num espantalho, né? Você é contra vacinas, mas vem cá, eu não sou contra a vacina da cachumba, da varíola, de pólio, nada disso. O que nós estamos discutindo é uma vacina feita às pressas, acelerando etapas, porque você desenvolver um remédio qualquer no FDA aqui nos Estados Unidos hoje, você gasta 3 anos e $2 bilhões. É um negócio muito severo, muito cheio de burocracia, de filtros, né, por segurança, enfim. Discussões boas sobre isso que não vem ao caso. Mas o fato é que o que demorava 4 anos, no mínimo, para acompanhar a fase 3, acima de tudo, em cobaias humanas, né, foi feito em poucos meses. E, inclusive, a que eu tomei, a Pfizer, ela tem uma tecnologia mais inovadora, que é o tal do RNA mensageiro. Então, o debate tinha que ser permitido, né? Vamos lá, tem algum problema? Eu sou cobaia, isso pode ter... tem vacinas que usam, por exemplo, alumínio. Alumínio no sangue é um perigo dentro de certos limites. Há vacinas que não revelam quanto de alumínio tem. Aliás, até hoje a fase 3 da Coronavac, que é a mais usada no Brasil, não está disponível. Assim como o contrato do Butantan com a empresa chinesa. Então, tudo isso gera desconforto. Aí tem outra questão que eu trazia também. Quais vacinas? Existem qualidades, né? Então, países que se vacinaram muito, como Chile, como Uruguai, com a vacina chinesa, não impediram surtos. Enquanto o Texas aqui, perto de mim, né, o Texas, com 15% da população vacinada, abriu tudo há mais de 3 meses e meio atrás, não tinha mais restrição de máscara, nada, aglomeração liberada, e continuou vendo declínio no número de hospitalização e óbito. Então, de novo, são perguntas... Com o doutor Fauci dizendo que seria um genocídio, né, Rodrigo? E o Biden, muito bem lembrado pela Ana, e o presidente Biden indo contra. O Dr. Fauci, cujos e-mails vazaram e a imprensa brasileira não mostrou nenhum interesse pelo conteúdo, até porque ele falava, não, essas máscaras de farmácia não valem nada. Então, assim, de novo, nós temos mais perguntas do que respostas aqui. Acho que o Fiuza tem sido a voz isolada no jornalismo brasileiro a se contrapor a essas certezas, né, em relação à vacina. Eu, de novo, eu tenho lutado pela liberdade de fazer as perguntas,
não é que eu seja cético ou não, eu tomei, eu sou hipócrita, eu nunca falei que não ia tomar. Eu falei assim, ó, dependendo da origem, eu desconfio ainda mais. Como é que eu não vou desconfiar mais de um laboratório acusado de propina no seu próprio país para liberar vacinas no passado, sendo que esse país é uma ditadura opaca que persegue médicos e jornalistas que fazem perguntas incômodas. Então é óbvio que eu desconfio mais da Xing Ling, né? Agora, mesmo a que eu tomei, eu tenho dúvidas. Eu fiquei na dúvida se eu ia tomar, eu cheguei a perder o meu primeiro appointment por falta de interesse, né? Então, de novo, as pessoas estão tomando certas revelações como verdades absolutas. Isso é o oposto da ciência, por um lado, e do jornalismo, por outro lado, e esses aspectos são os que mais me preocupam, porque a longo prazo, onde é que isso vai acabar, né? Vou passar a palavra ao Fiuza, depois eu chamo mais um vídeo e a Ana fala. Fiuza. Olha, eu fiquei absolutamente chocado com o que se passou com o Eric Clapton, não só por ser um fã dele, como por ser um fã da liberdade e da ciência. E o que nós vimos foi chocante, estamos vendo, chocante. Esse depoimento sumiu em termos de como seria, como era antigamente, na democracia real, com liberdade. Um depoimento desse seria exaustivamente circulado, discutido, serviria para as pessoas se apresentarem também com as suas dúvidas, etc. E esse depoimento foi soterrado. Na prática, é isso. É um pouco por isso também que nós temos buscamos esse canal, que não é em detrimento de outros muito bons que também existem. Mas a gente está querendo, não é uma guerrilha, não, a gente está querendo trazer a razoabilidade, a gente está querendo trazer a liberdade de discussão. O que nós vimos, o pouco que eu vi de repercussão do depoimento do Eric Clapton é uma coisa que dá nojo, que dá embrulho, porque o que se passou foi o início de uma tentativa de estigmatizar o Eric Clapton. E nós vamos aí, no decurso desse programa, nas próximas edições, vamos trazer outros trechos desse depoimento para comentar, porque é dramático. Ele se refere, inclusive, também a dificuldades dentro da sua própria família. Tal é a lavagem cerebral de proibição de se discutir vacina, que ele ficou, de alguma maneira, isolado da própria família. Ele diz de forma dramática que está com medo de perder o amor e o respeito dos filhos. Vocês acham isso tranquilo? Aí dizem, não, é porque ele assumiu uma posição política. Não, companheiro, não é posição política, é biológica. Ele está descrevendo sintomas físicos, da vacina. Ele está assustado, em pânico, dizendo que ficou... Vocês viram uma parte aí da descrição dele. Ele ficou com os movimentos das mãos limitados. Ele até gravou uma música também sobre isso, sobre os lockdowns, sobre toda essa onda fascista que está sendo trazida como ética e empatia, sem ciência nenhuma. Ele assinou como slow hand, mãos lentas, porque ele ficou, de fato, com problemas reais, verificáveis. Como é que alguém tem a cara de pau, a falta de caráter, de olhar para isso e dizer que isso é uma posição ideológica? Isso é uma posição física. E ele está tentando dividir o que ele sofreu, ele não tem nenhuma predisposição, evidentemente, contra isso, e ele é cerceado, e as pessoas que querem discutir também são. Isso é um estado de coisas muito grave, sem precedentes. Isso é muito distante de cidadania, liberdade, democracia. Nós tivemos no Brasil a promotora de justiça Thaís Possati, grávida de 5 meses, que se vacinou e morreu. Isto precisaria ser exaustivamente discutido, porque ela morreu no dia 10 de maio de 2021, e nesse mesmo dia, após a morte dela, a Anvisa soltou uma nota técnica proibindo, vetando a vacina que ela tomou, da AstraZeneca, para grávidas. Eu pergunto, isso é um processo seguro?
Uma pessoa que chegou, ela assinou um termo, inclusive, que não há estudos completos. Então, se não há estudos completos, espera aí, qual é o custo-benefício? Isso é uma roleta russa, isso é uma aposta, vale a pena, não vale a pena? Nada disso pode ser discutido, então acho que a gente está realmente diante de um experimento duvidoso, mas o pior de tudo é o cerceamento, é o lobby asfixiante que está querendo suprimir as dúvidas. Ana, vamos assistir a mais um vídeo assustador de uma mãe relatando o que aconteceu com a filha dela, que está ao lado dela, né, depois de ser vacinada. Vamos ver, e aí na volta a Ana comenta. Senator Johnson, for the opportunity to share Maddie's story, and to all of you for your willingness to listen. This isn't easy for me, and this has been very clearly emotional, so I'm going to read what I've written so I don't lose track. My name is Stephanie, and this is my daughter, Maddie, and we live in Ohio. On January 20th, Maddie received her second dose of the Pfizer COVID vaccine as a participant in the critical trial for 12 to 15-year-olds. All three of our kids volunteered and were excited to participate in the trial as a way to help us all return to normal life. My husband works in the medical field, and I have a degree in electrical engineering. We are pro-vaccine and pro-science. Upon receiving the second shot, Maddie immediately felt pain at the injection site. And over the next 24 hours, she developed severe abdominal and chest pain. And the way she described the chest pain, and I quote, "It feels like my heart is being ripped out through my neck." She had painful electrical shocks down her neck and spine that forced her to walk hunched over. She had extreme pain in her fingers and toes, and it actually made them turn white, and they were cold whenever you touched them. She had edema. Over the past 5 months, Maddie has been to the ER 9 times and has been hospitalized 3 times for a total of 2 months in the hospital. All we want is for Maddie to be seen, heard, and believed, because she has not been. And we want her to get the care that she desperately needs so that she can go back to normal. Why is she not back to normal? She was totally fine before this. She did the right thing trying to help everybody else, and they're not helping her. E eu estou vendo aqui a Ana no telão. É difícil realmente você assistir a um depoimento desse e não se emocionar, Ana. É uma situação assustadora. Lacombe, é muito difícil porque eu tenho uma menina em casa, eu tenho uma enteada da mesma idade e que hoje a gente vê que o contexto que o Eric Clapton trouxe em relação à espiral de silêncio que até as famílias tentam colocar, isso é muito sério, porque eu tenho uma enteada em casa hoje que ela chega sempre em casa, às vezes, falando que quer tomar a vacina, porque todas as amigas estão sendo forçadas a tomar a vacina. E a gente tem que sentar todo dia e conversar e mostrar os vídeos, e mostrar o que acontece, e mostrar as estatísticas de crianças e adolescentes quando são infectadas pelo vírus, o que acontece, como o vírus passa em 99,98%, 99%, essas crianças e adolescentes passam de uma maneira branda pelo vírus. Então, é muito difícil a gente ver que existe uma tentativa de lavagem cerebral, como o Eric Clapton fala no vídeo longo dele. A gente vê que existe essa tentativa de espiral de silêncio, e uma coisa que é muito séria nesse assunto, Lacombe, é que a gente sabe que tem essa imprensa aí que acabou virando assessoria de imprensa, né, de partidos políticos, que tentam cancelar jornalistas, né, independentes como nós somos, que tentam cancelar celebridades que questionam, mas tentam cancelar médicos, Lacombe, médicos, epidemiologistas, virologistas, pediatras. Isso é nefasto demais. A gente viu aí, durante toda essa pandemia, o Dr. Luc Montagnier, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, sendo cancelado, tentaram
porque ele questionou exatamente a vacinação em massa em crianças e adolescentes. A gente viu também o Dr. Robert Malone, que é o inventor da tecnologia de RNA mensageiro, ele questionando, calma, não podemos vacinar de maneira acelerada crianças e adolescentes. Aqui nos Estados Unidos, os casos de miocardite em meninos, em rapazes de 12 a 20 anos, explodiram. O CDC fez uma reunião de emergência semana passada e agora mudou a diretriz, pedindo para esperar que não vacine, não recomenda a vacinação nos meninos, principalmente. A própria OMS mudou a diretriz há 2 semanas, dizendo que não recomenda a vacinação em crianças e adolescentes menores de 18 anos. Ou seja, todo aquele cancelamento que nós sofremos quando nós questionamos que os médicos, virologistas, que vivem para a medicina durante o tempo todo, essas pessoas, a realidade está começando a chegar, e está começando a chegar da pior maneira, com crianças, adolescentes, sendo internados com miocardite, com paralisia facial, com paralisia nas mãos. A gente não pode, a gente tem que lutar muito, Lacombe, contra essa espiral de silêncio. Essa espiral de silêncio é muito perigosa. A gente pode e deve discutir vacinas, tratamento, distanciamento social, tudo isso faz parte de uma gama grande de ferramentas contra um inimigo invisível. Agora, a espiral do silêncio hoje parece ser um inimigo muito maior. Algumas considerações antes de passar assim, um outro subtema, que é o tal do passaporte sanitário, né? Tratamento imediato, né, e vacinação não são excludentes, né? Você tem que ter o tratamento imediato, que é uma coisa, né, que é um caminho para tratar uma pessoa já infectada, e a vacinação para evitar que a pessoa se infecte, ainda que a gente tenha visto aí e vê todo dia gente infectada. Já citei o caso de Serrana. No caso de Serrana, depois da vacinação em massa, havia nos hospitais mais gente internada que recebeu a vacina do que gente internada que não recebeu a vacina. As pessoas têm que ser livres para decidir se vacinar ou não. Há médicos que recomendam. Há pessoas que têm doenças autoimunes, alergias graves, pessoas que já se infectaram, que estão com os antígenos, anticorpos lá em cima, elas precisam se vacinar. Pessoas muito novas precisam se vacinar. Isso não querem que a gente questione, mais uma vez querem nos impedir de questionar. E aí vem a questão do passaporte sanitário. No mundo inteiro está sendo discutido, alguns países já aprovaram, aqui no Brasil passou no Senado, por unanimidade, 72 votos favoráveis ao passaporte sanitário, nenhum contra, né? E está na Câmara dos Deputados, em Brasília, para ser decidido a criação de um cidadão de segunda classe, né? Quem não se vacinar vai ter um monte de restrição. Então, vamos ver mais um vídeo, antes de passar a palavra ao Constantino, à Ana e ao Fiuza para mais comentários. Um vídeo feito na Alemanha, em Berlim, por um amigo meu, Pacelli Lucvo. Recomendo que sigam Agenda Berlim, @Agenda Berlim no Instagram. Um vídeo que ele fez num passeio por Berlim. E eu tenho que dizer, eu tenho dupla cidadania, eu sou brasileiro e alemão. Achei que os alemães, depois do que houve lá no nazismo, tivessem entendido que não dá para segregar, mas dá uma olhadinha nesse vídeo e aí eu trago a discussão para o Fiuza, para a Ana e para o Constantino. Aqui um bairro lindo, tudo muito bonito, organizado, mas a gente tem essa pichação aqui. Eu não estou nem reclamando da pichação em si, tá? Mas aqui que está escrito é Zwangsimpfung, ou seja, vacinação obrigatória. Alguém colocou aqui, sim com prazer, sim por favor. E tem alguém pedindo para que as pessoas que pensam diferente, de Querköpfe raus, e mencionando inclusive o número do apartamento da pessoa. Olha só em que nível que a gente está. Quer dizer, identificaram um morador do edifício que é contra a vacinação obrigatória e estão já jogando contra essa pessoa com pichação no muro ali na parede do edifício, né, no prédio ali em Berlim. Constantino, começo por você. Combe, assustador, né? Assustador. Eu vou deixar a questão do passaporte em si, mais para o Fiuza e para a Ana Paula, eu acho uma aberração. E só quero constatar aqui que, felizmente, o governador do meu estado, da Flórida, o Ron DeSantis, tem lutado com muita bravura contra isso. Inclusive, peitou empresas de cruzeiro, né, que queriam exigir isso. Ele falou, então não precisa passar mais na Flórida, não.
né? E aí eles tiveram que voltar atrás. Então, ele está sendo muito firme em defender a liberdade, porque isso é algo totalitário, né? Mas eu deixo os comentários para os meus colegas. Eu quero pegar um gancho, porque numa primeira edição é óbvio que a gente não vai chegar nem perto de arranhar a superfície da dimensão dos problemas que estamos aqui tocando, né? Mas eu não queria deixar de falar de globalismo, porque isso tudo gira em torno da ameaça globalista. O que é isso? É empoderar, em essência, entidades supranacionais que vão ignorar as liberdades individuais, a soberania nacional, as constituições de cada nação e até mesmo as suas democracias. Então, o Brexit foi um grito de liberdade contra Bruxelas e tudo mais, a União Europeia, mas, na essência, nessa pandemia ficou muito claro isso. Eles usavam o argumento do aquecimento global antes, porque precisa de uma causa global para justificar um governo global concentrando poder em burocratas sem votos, de cima para baixo, e a pandemia veio, nas palavras já citadas da Jane Fonda, como um presente de Deus, né? No caso do Lula, ele adaptou para um presente da natureza. Agora, veja, a postura da OMS, que a gente tem que tomar até cuidado aqui, aliás, eu faço um apelo para todo mundo siga o 4x4 no nosso site independente, que nós temos também programa 4x4, porque isso está acontecendo já nas redes sociais, por pressão. Todos nós aqui já levamos algum tipo de aviso, desmonetização, strike, suspensão, gancho, né? Eu, por acaso, essa semana mesmo recebi mais uma de um vídeo antigo do YouTube, falando, isso aí feriu nossas diretrizes, porque tem que respeitar aquilo que diz a OMS. Só que a OMS é errática. Ela já se pronunciou contra o lockdown, depois a favor, máscara idem, vacinação de mais novos também. Então, a OMS é errática. E, de repente, a gente está vendo redes sociais adotando a palavra final em nome da ciência. Imagina quem é o responsável lá nesses departamentos. Eu tenho uma imagem na cabeça. Não quero soar muito preconceituoso aqui, mas eu tenho uma imagem. E eu garanto a vocês que essa imagem que eu faço dessa equipe não é a de cientistas, como os que a Ana mencionou e que estão sendo cancelados, né? Então, veja, nós temos pessoas ignorantes, arrogantes, decidindo o que é ciência e pegando de forma seletiva, que é o cherry picking, o que a OMS diz ou o que o Fauci diz, né, para falar isso é a voz final da ciência. E quem vai contra ou quem questiona está sendo marcado. Parece uma estrela amarela, né? Então, assim, isso tudo é muito grave. Isso é a maior ameaça que nós estamos vivendo em muito tempo às nossas liberdades. E aí a gente vê jornalista, político, um monte de gente aplaudindo porque eles conseguem fazer um uso político disso no curto prazo. Porque usam para atacar o seu adversário, o alvo do momento. Então, é muito preocupante o que nós estamos vendo aqui. É um abuso de poder em nome da ciência temerário, né? E aí está aí um exemplo na Alemanha, né, para mostrar que isso não é brincadeira. É isso, Fiuza. Vacina obrigatória, a gente não tem como aceitar. E o passaporte sanitário, o tal passaporte sanitário, não deixa de ser isso, né? Como é que você pretende obrigar pessoas a inocular uma substância que não é conhecida? Eu faço essa pergunta a todo legislador, a todo proponente. Os senhores sabem que os senhores podem estar cometendo um crime contra a saúde pública? Isso parece um alarmismo? Então, vamos lá. Qual é o grau de conhecimento, senhoras e senhores autoridades, sobre essas substâncias? É suficiente? É conclusivo? Não. Eu lhes digo o que os senhores já deveriam saber. Não é conclusivo. Nem sobre segurança, nem sobre eficácia, nem mesmo sobre eficácia. Porque se a vacinação em massa, em todo o mundo praticamente, tivesse eficácia aferível, você poderia cotejar as regiões mais vacinadas ou menos e você teria, sim, resultados que as regiões mais vacinadas teriam melhor enfrentamento contra a pandemia. Menos óbitos, menos casos, menos internações. Bom, nós procuramos, farejamos, né, tentamos captar este sinal seguro nos 4 cantos do planeta e não encontramos. Não há essa afirmação.
nem no Reino Unido, nem na Índia, nem nos Estados Unidos da América, na Europa como um todo, na América do Sul, o Chile, recordista de vacinação, teve uma piora brutal dos casos na pandemia. Então, o que nós sabemos, o que nós conhecemos é o seguinte: são vacinas experimentais que, digamos, formou-se um consenso do qual que eu não acho que seja um consenso sadio, mas se formou, pelo menos dominante, de que era preciso, de que era melhor começar a vacinação com essas vacinas em estudo, né? Elas tiveram 6, 9 meses de estudo antes do início da aplicação. O que se passa a partir daí, senhoras e senhores autoridades, com a pretensão fascista de transformar os direitos do cidadão condicionados a um passaporte sanitário, né? O que se passa a partir daí é que o estudo das vacinas precisaria de um acompanhamento rigoroso, de uma abrangência monumental das pessoas que estão sendo vacinadas aos milhões, para você ter o registro rigoroso dos percentuais. Quantos tiveram o que o Eric Clapton teve? Quantas morreram como a Thaís Possati morreu? Quantas sofreram o que essa menina em Ohio sofreu? Sabemos? Não sabemos? Saberemos? Provavelmente não. Está havendo. Eu quero saber o seguinte: onde está a obrigação dos planos de imunização ou dos laboratórios? Ninguém é responsável por nada de forma completa. Onde está a obrigação para o acompanhamento rigoroso dos vacinados para que se chegue, então, ao que você poderia ter dentro de um processo controlado, de um grupo, né, dentro do desenvolvimento controlado da vacina, que aí você tem os percentuais rigorosos. Como é que você vai fazer isso no mundo inteiro? Eu digo a vocês, não está sendo feito. Então, a possibilidade de atestar eficácia e segurança das vacinas todas em níveis precisos, ela não está dada. Então, há uma margem de ignorância grande sobre o que são as vacinas, sobre o que elas causam, e nós estamos diante da tentativa de obrigar as pessoas a inocularem essa substância sem saber exatamente o que ela é e o que ela representará, até mesmo como eficácia, até mesmo como possibilidade de saída da pandemia. Não apareceu. A Ana pode falar um pouco melhor sobre o que está acontecendo no sistema de registros do CDC, né? Número de mortes, etc. A Ana vai falar para não alongar aqui. Mas o que não há dúvida, o que é absolutamente líquido e certo, é que esta tentativa de obrigação, ela é uma tentativa fascista, ela é uma tentativa que atropela os direitos das pessoas, e não é porque há clareza de que isso será a salvação. Não há também essa clareza. Ana, vamos lá, eu estou aqui de olho no cronômetro, temos 13 minutos, um pouquinho mais de 13 minutos para terminar o programa. Dá aí a sua palhinha, o seu comentário, porque eu quero puxar uma outra liberdade que está sendo assim, atacada a todo momento, que é a liberdade médica. Por favor, Ana. Bom, Lacombe, em relação ao Centro de Controle de Alergias e Mortes aí que o Fiuza mencionou, o próprio Dr. Martin Kulldorff, que é professor de medicina de Harvard, grande epidemiologista aqui dos Estados Unidos, ele está assustado também com a quantidade de pessoas que estão colocando ali as reações alérgicas. Obviamente que todos esses números, eles são investigados pelo governo assim que eles entram nesse sistema do CDC, mas o Dr. Kulldorff, ele está chocado com o número, dizendo que, inclusive, que o número de reações e mortes registrado pelas pessoas nesse sistema nos últimos meses, ele supera os últimos 10 anos, dos últimos 10 anos de todas as vacinas dos últimos 10 anos. E aí que vem a preocupação dele, Lacombe, porque o Dr. Kulldorff, ele já participou do desenvolvimento de várias vacinas
ele é pró-vacina, aqui todos nós somos pró-vacinas, mas vacina boa. Os meus filhos, eles têm a cartela nacional, né, de vacinação obrigatória. Os meus filhos, eles têm acima, eles estão além da vacinação obrigatória, ou seja, somos todos pró-vacinas. Mas a gente precisa ter cuidado com o que está acontecendo. E o Dr. Kulldorff, ele alerta exatamente esse movimento todo de coerção, né, de coação das pessoas. Tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar com uma vacina que ainda não fez o seu caminho científico. Ele teme que isso possa afastar um pouco as pessoas exatamente da importância da vacinação, né, das boas vacinas que hoje a humanidade tem. Então, eu fico muito chocada de ver esse vídeo da Alemanha, Lacombe, porque nós estamos falando de um país que teve um muro, que segregou, que dividiu as pessoas de um lado e de outro. Né? As pessoas eram segregadas de uma maneira muito cruel e o muro, as pessoas esquecem que o muro ele foi derrubado ali, né, no final da Guerra Fria, ele não caiu de velho e precisou aí de muita gente protegendo exatamente a liberdade para que esse muro fosse derrubado. Um último comentário, Lacombe, uma pesquisa recente aqui da Clínica de Cleveland levanta também o que acho que foi o Fiuza que falou sobre isso, levanta a hipótese de que quem já passou pela Covid, obviamente, não teria que se vacinar. Inclusive, essa pesquisa da Clínica de Cleveland, ela diz que quem passou pela Covid, talvez eles ainda estão estudando, eles possam continuar desenvolvendo anticorpos por quase 10 anos. Então, tudo isso é novo. Você vai colocar mais anticorpos de uma vacina, ainda fazendo o seu caminho científico em quem já passou pela Covid? A própria doutora Nise Yamaguchi, lá no depoimento dela na CPI, ela disse, eu não posso tomar a vacina, eu já passei pela Covid, eu tenho uma doença autoimune. Então, mais uma vez, a gente tem que lutar contra essa espiral de silêncio que todos nós, inclusive médicos, estão sendo forçados aí a entrar. E sobre a Alemanha, eu sou neto de um judeu alemão, né, que foi, conseguiu escapar, veio para o Brasil, fugiu para o Brasil, mas a minha bisavó Elise foi obrigada a usar a estrela amarela, a estrela de Davi amarela no peito, para identificá-la como judia, né, que os nazistas consideravam um cidadão de segunda classe, uma vida que não merecia ser levada adiante, uma vida que não deveria ser vivida. Então é algo absurdo a gente imaginar que na Alemanha haja um movimento assim de segregação em pleno século XXI, em 2021. A gente tem pouco menos de 10 minutos, então vou puxar aqui a questão da liberdade médica, né, que tem sido atacada. Eu nunca vi nada igual. Pela primeira vez na história, né, tentam proibir tratamentos, né, tratamento imediato da Covid. Parece que é crime. Essa é uma discussão que a gente nem deveria ter, né, jornalistas, políticos, juízes. A gente não deveria se meter nisso, né, mas uma turma resolveu demonizar medicamentos e os médicos que receitam esses remédios, né? É algo absurdo. Isso não deveria haver de maneira nenhuma. Constantino, na primeira vez, na chikungunya não houve, na zika não houve, nenhuma outra doença, nada novo que surgiu, H1N1, tinha lá o Tamiflu, ninguém reclamava de nada. Mas agora não pode, é proibido, querem proibir. Lacombe, essa politização da pandemia é a coisa mais asquerosa e abjeta que eu já vi. E veja que curioso, agora temos o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, a Ana é testemunha também aqui nas mídias locais e tudo, mesmo na mídia mainstream, na CNN e tudo, a gente quase não vê mais, não tem mais aquela contagem de cadáveres mórbida, né? Não tem mais isso. Então, mudou o presidente, né? O presente de Deus cumpriu o seu propósito e eles deixaram vida que segue, né? Um assunto que caiu para segundo plano, né? Então, há uma politização abjeta no Brasil por conta do Bolsonaro, isso está claro, né? Ele ajudou mostrando o remédio para EMA no Palácio, tudo, mas o nível de politização da medicina é algo simplesmente sem precedentes e muito preocupante, né? Então, nós já vimos médicos fazendo esse apelo, né? Deixem os médicos em paz, e o que nós estamos vendo nessa CPI circense é o ápice da canalice. Nós estamos vendo aí, sim, impostores que atenderam o mesmo número de pacientes com Covid que eu
que vocês, zero, né? Não atenderam ninguém nessa pandemia, não tem pesquisas, estudos publicados em periódicos sérios, né? E essa turma está falando em nome da ciência. Entrou ali o feixe de luz, a voz da ciência na CPI. Impostores sendo alçados ao patamar da voz da ciência. Enquanto que médicos sérios, pesquisadores sérios, que estão tratando pessoas, que estão vendo o que pode ser feito no meio de uma pandemia, tem que trocar a roda com o carro em movimento, né? Estão atendendo com mais respeito, né, a linha de frente da batalha, que é você justamente ter ali a questão empírica, que é muito importante para a medicina e para a ciência. E o Tamiflu que você mencionou foi exatamente isso. Era uma coisa ali que você ia testando, né? Então, é óbvio que é um caráter experimental, é óbvio que não está definido a cura, mas ninguém está falando isso, isso é um espantalho. Estão vendo indícios alvissareiros, promissores, resultados concretos, né, num certo coquetel de remédios. E tem que ser imediato, tem uma questão que vários estudos que vão contra esses remédios, eles são feitos de forma muito irregular, para dizer o mínimo, alguns deles de forma criminosa. Então, o que está em jogo aqui? É dinheiro? É interesse da Big Pharma? É politização? Eu não sei a resposta. O que eu sei é que, sem dúvida, a politização da medicina é algo asqueroso. Ana Fiuza, a gente está apertado de tempo, então vou guardar aqui um material que a gente já tinha separado para esse programa de estreia, tá? Para o próximo programa, e vou deixar 3 minutos para a Ana, 3 minutos para o Fiuza, tá ok? Ana, você. Lacombe, não vou nem gastar os 3 minutos para a gente poder se despedir, que eu acho que vai ficar um gostinho de quero mais. O papo está muito bom e a gente tem muita coisa para falar, com certeza. É só lembrar que o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, ele defende exatamente isso, a autonomia médica. O médico decidir com o paciente se vai vacinar, se vai entrar no tratamento imediato, se vai ficar descansando em casa, é autonomia médica. Agora, é muito difícil a gente conceber políticos querendo cancelar exatamente a autonomia médica, né? O que dá liberdade para que cada médico seja responsável ali, né, perante o seu juramento também com o seu paciente. Então, isso é inacreditável. O presidente do Conselho Federal de Medicina foi cancelado, Lacombe, exatamente porque ele defendeu a autonomia médica. Então, essas pessoas que lutam contra essa autonomia médica, se por acaso contraírem a Covid-19, que batam, então, lá na CPI, que vão se consultar, então, com os senadores que estão lá. Fiuza. É pior ainda, nós vimos ou não vimos médicos recomendando esses tratamentos off-label, experimentais? Não são médicos excêntricos, não. Vimos ou não vimos médicos de São Paulo, Rio de Janeiro, prescrevendo antivirais, ou eu estou maluco? Então nós vimos, todos esses que estão fingindo que é a droga do diabo também viram, né? Também viram, na hora que o bicho pegou, na hora que apertou, foram lá pegar a sua receitinha de antivirais, não é isso? E como é que você finge, então, no senso comum, que isso é uma aberração? Isso é uma dose de hipocrisia sem precedentes. Agora, eu quero dizer o seguinte, tem uma questão de politização, o Trump falou, o Bolsonaro falou, isso é lobby de vacina. Esse programa é para a gente falar certas coisas que, por algum motivo, estão meio engasgadas. Isso é lobby de vacina. O que mais que pode ser? O que mais pode ser a demonização de um tratamento experimental que está em aplicação em clínicas, por médicos, etc., e que é proibida a menção a isso, e que é estigmatizado quem menciona isso. O que pode ser isso, senão lobby para vender vacina? Vacinas também experimentais. Eu só quero citar um personagem, que é um personagem muito ilustrativo, né, na nossa luta aqui contra esse cerco hediondo, bizarro, fantasiado de gente boazinha,
que é o Dr. Anthony Fauci. A gente vai falar muito dele aqui no 4x4. O Dr. Anthony Fauci é um personagem, ele é uma espécie de showman da pandemia, ele é um assessor de saúde da Casa Branca, com diversas implicações em diversas questões aí nesta pandemia. A gente vai tratar disso mais adiante. Ele não caiu em desgraça, mas ele foi exposto por um vazamento de correspondência de e-mails, pego em muitas contradições, mas a gente vai tratar disso depois. Eu só queria lembrar que o Dr. Anthony Fauci recomenda enfaticamente, e ele sabe-se lá como, um guru da medicina nos Estados Unidos. Ele recomenda a vacinação de criança pequena. Eu quero perguntar a todos os que estão nos assistindo e que não perderam o juízo: quem é que pode advogar a necessidade de vacinação de grupos que não estão entre os vulneráveis, que podem se proteger de outras formas, que correm pouco risco, com os riscos que não são conhecidos de uma substância experimental? Como é que isso pode ser advogado em tempos democráticos? Então, isto é lobby. Salvo engano, eu acho que o ônus da prova de que não é lobby está aí com esses formadores de opinião, que calam os que querem discutir formas de tratamento, né, que querem impor vacinação obrigatória. Não tem nem essa equação dentro do que é a pandemia, trágica, terrível, muito sofrimento. Nesse canal a gente não quer precisar fazer essas ressalvas, até queria convidar os nossos colegas. A gente não precisa não, gente, ficar dizendo aqui que a gente é a favor de vacina e da ciência, porque o público que vai nos acompanhar sabe que isso aqui não é uma palhaçada, que a gente não está aqui de bobeira, né? Então a gente não precisa fazer essas ressalvas. Nós temos pragmatismo, nós temos racionalidade e nós estamos questionando esse cerco. É um cerco cultural, dramático, e se não houver uma reação massiva, importante das sociedades, das pessoas, daqui a pouco vai ser tarde demais. Olha, continua no próximo domingo. Dr. Fauci não vai escapar, não, tá bom? Fiuza, muitíssimo obrigado. Ana, Constantino, parabéns para você, feliz aniversário. É uma honra e um prazer trabalhar com vocês três, viu? Eu sou só um passador de bola aqui, um cabeça de área ali, carregador de piano. Vocês tocam. Muito obrigado. Até o próximo domingo. Deixa eu me levantar aqui para me despedir. Olha, termina aqui o nosso primeiro programa 4x4. Muito obrigado pela companhia. A gente espera que vocês tenham gostado. Boa noite aos três aí, meus três parceiros. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e na semana que vem tem mais. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.